Fala pessoal, tudo bem? Seguinte então, vamos estar dando continuidade aí nas nossas aulas dos componentes Android. Então hoje nós estaremos trabalhando com esse projeto aqui. Estaremos trabalhando com o componente Button, ok? E no componente Button, estaremos olhando esses três tipos de button aqui. Ou seja, temos um botão que ele é um botão elevado, ou seja, dá para perceber que ele fica sobreposto ao container principal. O outro tipo de button é o flat button. Então, o flat button, aqui a gente já vê uma diferença que ele não fica sobreposto ao container principal, ele fica no mesmo nível, ele já não é um botão elevado, ok? E o terceiro tipo de botão é esse botão aqui que nós chamamos de Floating Action Button. Normalmente ele é um botão utilizado para fazer adição de itens em uma aplicação, adição de usuários, etc. É como se fosse um botão para cadastros, né? Então, ok. Além dessa parte dos botões, vamos também tratar um pouco da parte de estilização. Então, a gente vai fazer um estilo no botão, por exemplo, mudar a cor de fundo, mudar a cor do texto do botão. Vamos mexer naquele arquivo styles.xml e vamos ver como é que funciona isso, ok? Então vamos iniciar. Primeiro passo, vamos fazer a criação do projeto. Então File New Project, a Empty Activity, nós já conhecemos esse procedimento, fizemos na aula anterior. Nome do projeto, vamos colocar como Buttons. O pacote com .example.buttons, ele já preencheu sozinho. O local onde irá ficar salvo esse nosso projeto. Então, no nosso computador, eu vou querer salvar nessa pasta aqui, projetos e buttons. Ok, a linguagem a ser utilizada vai ser linguagem Java e o SDK mínimo API 19, que seria o Android 4.4, que é o KitKat. Pode ser que no software de vocês não apareça a API 19. Isso depende do software, da versão que vocês estão utilizando, etc. Caso não esteja a API 19, pode ser a API 20, 21, 22, não tem problema. No meu, eu vou deixar a API 19 e vou criar o projeto. Perfeito. Então, ele vai fazer o build do projeto. Aqui ele fez o build. Pode ser que no de vocês demore um pouco mais, então ele vai ficar carregando aqui na parte inferior do lado direito uma barrinha que vai ficar com o carregamento girando aqui. E aí, a partir do momento em que ele realizar o build e subir a aplicação aqui, então teremos a main activity, que é a parte do código referente à nossa interface gráfica que fica no XML, ou seja, o Activity Main XML, que é esse cara aqui. E é nele que nós iremos trabalhar primeiro, ok? Então aqui eu vou vou clicar aqui na lateral para expandir e ficar melhor a visualização. Então aqui no meu, para eu fazer essa visualização tanto do código quanto da pré-visualização da interface, eu seleciono aqui na parte superior do lado direito. Caso vocês estejam aí com a versão anterior do Android Studio, pode ser que ele apareça embaixo aqui, Text e Project, se eu não me engano. Não lembro exatamente agora. Mas fica aqui nessa barra de baixo, vocês selecionam e aí então aparece para vocês aqui. Perfeito. Então, continuando, primeiro passo, vamos excluir aqui esse Text View do meio da tela. E iremos trabalhar com o container principal, com aquele cara que nós já conhecemos, o Linear Layout. Ok. Aqui temos esse xmlns, app igual, tal. Ele está cinza.
Por que ele fica cinza? Porque ele não está sendo utilizado nesse momento. Sendo assim, podemos apagar ele aqui. Isso não vai ocasionar nenhum problema para nós. Continuando, como nós estamos trabalhando com o Linear Layout, na aula passada nós vimos que existe um atributo no Linear Layout que é o Orientation. E esse atributo Orientation serve para a gente falar, ou seja, configurar na nossa aplicação, se nós queremos que os atributos internos ao Linear Layout, ou seja, os componentes, né, perdão, os componentes internos, ou seja, os botões que nós colocarmos aqui dentro, se eles ficarão numa orientação horizontal, ou seja, um do lado do outro, ou vertical, um embaixo do outro. Então aqui deixaremos como vertical. Perfeito. Segundo ponto. Iremos colocar uma cor de fundo para o nosso container principal, para a nossa tela principal aí. Então aqui a gente utiliza o background, o nome do atributo. Android background, e aqui nós inserimos o código da cor, tá? Então iremos colocar aqui a cor 66229999. Então ficou um verde meio musgo aí, verde claro. Perfeito. Então agora podemos iniciar aí o trabalho com os botões. Então a partir daí, eu vou deixando comentado, que aí fica fácil também de visualizar. Então o primeiro ponto, a gente vai estar utilizando o botão, né, da API de compatibilidade do Material Design. Ok, beleza, mas o que é o Material Design? O Material Design, gente, é como se fosse a documentação oficial lá do Google. O Material Design é um padrão de criação de interface gráfica, correto? Então, nós seguimos as especificações do Material Design para realizar a criação dos componentes, para a gente estar estilizando os componentes, a gente deixa conforme o Google fala para nós fazermos. Então, dessa forma, nós acabamos criando assim aplicações mais bonitas, vamos dizer assim. Né? Sendo mais simples, as aplicações elas ficam de acordo com a documentação do Google. Perfeito, então. Então, a partir daí, a gente vai criar um componente que chama app Compat Button. Aqui poderia ser só o button também, tá, pessoal? Aqui, ó, button. Poderia ser esse cara também. Mas vamos utilizar o app Compat Button. Que esse é um botão da API de compatibilidade, ou seja, ele vai conseguir se encaixar em várias versões aí, na maioria, quase todas as versões das APIs do Android. O Button também consegue se encaixar em diversas versões, mas o App Compat Button ele atende, ele abrange mais, tá? Ok, então a partir daí, qual que vai ser a largura? Vamos deixar a largura como Wrap Content e a altura também. Então o botão foi criado aqui no canto superior esquerdo na nossa pré-visualização. Perfeito. Opa. Bom, continuando, vamos agora colocar o atributo Gravity, Layout Gravity, que serve para a gente posicionar a gravidade desse nosso botão dentro do pai dele. Quem que é o pai dele? Linear Layout, que é o container principal. Perfeito. Então vamos deixar a gravidade aqui como center. Então ele vai ficar posicionado ao centro da tela. Só que ainda ele está grudado no topo aqui do pai, né, do Linear Layout. Então vamos colocar uma margem, né? Layout Margin. Lembrando que aqui, ó, Layout Margin, ele já insere a margem em todas as extremidades ao mesmo tempo, tá? Ou seja, se a gente colocar 16 dp, ele vai dar 16 dp do topo, 16 dp left, 16 dp right e 16 dp bottom.
Por exemplo, se aqui nós colocarmos apenas margem top, ele vai apenas dar a margem do topo do Pi, que é o Linear Layout. Perfeito? Então aqui vamos dar uma margem em tudo já. Então, 16 dp. Agora, está faltando o quê? A gente colocar um texto nesse nosso botão, né? Senão não faz sentido deixar um botão em branco na tela. Perfeito. Vamos colocar então o atributo text. E nesse atributo text, vamos colocar aqui, ó, botão elevado. Perfeito. Vamos fechar aqui. Então, ficou criado aqui o botão elevado. Só que aí também seria bom a gente extrair essa string que está hard-coded daqui, né? Vamos colocar ela lá no arquivo de strings, então, no strings.xml, ok? Que fica aqui, ó. Estou abrindo a minha barra de projeto, dentro da pasta do app, na pasta res, pasta values e pasta strings.xml. Então, é aqui que a gente faz, que a gente aponta, né? Faz a criação das strings que a gente utiliza no nosso projeto, ok? Então aqui eu já vou utilizar a forma mais simplista, que é o Alt Enter, né? Ele já vai aparecer essa janela e a gente vai utilizar aqui o Extract String Resource. Perfeito. Aqui ele colocou um underline porque nós colocamos o acento ali, o til, né? Então ele não entende aqui, ele coloca um underline no lugar. Então vamos deixar como botão underline elevado. Esse vai ser o atributo name lá no nosso strings.xml, ok? Então o name vai ser botão underline elevado e o valor desse recurso vai ser botão elevado, que é o que aparece na nossa tela, perfeito? Então vamos dar o ok. Então ele aponta lá para strings.xml, então arroba string barra e o name, o atributo name, botão underline elevado. Indo aqui no strings.xml, ó, ele fez a criação automática para nós. Perfeito. Continuando então. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Ele está muito simples aqui esse botão, né? Ele está cinza, ele não está tão bonito. Não ficou legal com o fundo, né? Então a gente vai estilizar esse botão agora. E como é que a gente faz isso? Então, pessoal, vocês lembram, né, do arquivo styles.xml, aqui do lado esquerdo, dentro da pasta values, styles.xml. Aqui é onde a gente cria os estilos para os nossos componentes da nossa aplicação. Então, a partir daqui, é como se fosse em uma comparação, por exemplo, com o HTML, seria o CSS, tá? Então, é a parte de estilo. Então, vamos criar um estilo aí para esse nosso botão. Com essa tag aqui, style, o atributo name, que é aquele cara que é a nossa referência na hora que a gente for apontar lá dentro do ActivityMain.xml. Vamos criar aqui como Raised Button. Ou também pode ser aqui botão elevado, se vocês quiserem. O nome pode ser qualquer um, tá? Qualquer um que esteja disponível, que não tenha conflito com algum outro nome que já exista. Perfeito. E existe um outro atributo que é o parent. O parent é de quem esse style está herdando já. Ou seja, já existem estilos pré-configurados, já vem com o software, com o Android Studio, e aqui ele herda de um estilo que já está pré-configurado, ou seja, já tem uma cor pré-configurada lá, já tem uma cor para o texto, uma largura, uma altura e etc. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai herdar desse cara mesmo que já está aparecendo aqui, ó, widget.appcompat.button.colored. Então, perfeito. Eu vou deixar um comentário estilizando o botão elevado. Perfeito. Agora, nós apenas estamos herdando propriedades que já existem em um outro estilo.
Então, para a gente sobreescrever algumas dessas propriedades que já existem, a gente usa esse cara aqui, item, a tag item, tá? Então, o name, a gente vai colocar o nome da propriedade que a gente quer sobreescrever. Ou seja, para mudar a cor de fundo do nosso botão, o nome da propriedade é background tint. Então, esse é o nome da propriedade que altera a cor de fundo do botão. Então, aqui, colocar um comentário mudando a cor de fundo do botão. Perfeito. E aqui dentro a gente tem que selecionar qual é a cor que nós queremos, ok? Aqui no caso, nós podemos apontar para alguma cor que já pré-existe, que está pré-configurada já no projeto. Por exemplo, ó, aqui temos Color Primary, Color Primary Dark, Color Accent. Então, todos esses caras aqui, eles apontam lá para o nosso arquivo Colors, que é o colors.xml. Então, vamos lá, vamos com calma. O colors.xml, ele fica aqui dentro da pasta values, do lado esquerdo aqui. Dentro da pasta res, existe a pasta values, e dentro da pasta values tem a pasta, o arquivo colors.xml. Então, é aqui que estão configuradas as cores, ou seja, o código das cores aqui, ok? Então, a gente vai apontar para algum desses caras aqui. Vamos utilizar essas cores que já estão pré-configuradas. Porém, vamos realizar alteração aqui dessas cores, tá? Então, na Color Primary, a gente vai utilizar uma cor que é a 008577. Na Color Primary Dark, vamos utilizar a cor 00574B. Né? A Color Primary é um verdinho meio musgo. Color Primary Dark já é um pouco mais escura. E a Color Accent, vamos deixar aí como, né, o jogo da velha, D81B60. Que seria meio que um vermelho, assim, mais ou menos, né? Meio lilás, meio vermelho. Então, perfeito. Aqui, a gente alterou as cores, né? Então, voltamos lá para o nosso styles.xml. E aqui, no nosso atributo background tint, o valor dele, a gente vai apontar lá para o color primary dark, beleza? Então, a gente vai utilizar a cor que está configurada no color primary dark. Então, aqui a gente aponta para color, que é o arquivo colors.xml, correto? E a IDE já nos ajudou.